Olá pessoal, tudo bem? Professor Gilson Júnior, novamente aqui, abordando aqui a química orgânica, né? Venho fazer um pequeno vídeo aqui para apresentar, né, alguns pontos, né, de destaque aí em relação à evolução da química orgânica, né? Mas uma abordagem mais histórica, digamos assim, ok? Então, ó, de imediato, né, nós podemos destacar aqui que um composto orgânico, né, ele está mais próximo, né, do nosso dia a dia do que pensamos. Aí eu destaquei, né, separei dois exemplos, né? O álcool comum, né, que é o álcool doméstico, né, vendido em qualquer supermercado, e ainda o vinagre, né, utilizado aí na culinária, né, no nosso dia a dia, ok? Então, o petróleo também, né, um exemplo clássico, né, de produto, né, classificado como orgânico, né, substância orgânica, o petróleo e os seus derivados. Então, ó, fazendo os comentários aqui iniciais sobre a questão histórica, né? Desde a pré-história, né, algumas substâncias eram, né, utilizadas pelo homem para a produção de calor, na queima, né, de material, né, orgânico, né, realizar pinturas, né, copos em cerâmicas e ainda desenhar nas cavernas. Claro, sem aquele conhecimento científico de que o composto era orgânico ainda, né? Desde lá, o período dos alquimistas, né, precisamente aí no século XVI, as técnicas de extrair substâncias, né, orgânicas de alguns materiais, né, de alguns, por exemplo, do limão, de gorduras de animais, né, sendo melhoradas, né, aperfeiçoadas, né. Isso lá no século XVI, né. Então já se extraiu o ácido cítrico, o limão, a glicerina, né, da gordura animal, né, isso sem ter o conhecimento de que o composto, né, era orgânico, ok? Acontece que em 1777, Bergman, né? Esse cidadão aí, tem a imagem dele aí, ó. Ele conseguiu, né, introduzir a expressão de composto orgânico. Baseado em que ele fez isso? Então, de acordo com ele, um composto orgânico, ou melhor dizendo, uma substância orgânica, eram todas aquelas extraídas de organismos vivos, ou seja, animais e vegetais. E aqueles que não tinham origem, né, de organismos com vida seriam substâncias, né, mineral, ou seja, compostos inorgânicos, não pertenciam à química orgânica. Enfim, acontece que na sequência aí, né, na evolução, né, da, da ciência, né, claro, num período bem filosófico, digamos assim, né, que não se tinha aí questão experimental envolvida, né, não existia uma sistematização, né, experimentos, né, com a finalidade, né, de entender o comportamento, a estrutura de tal substância, né, como era constituída, enfim, né. Período lá, a partir de 1777, começou a se desenvolver uma concepção de composto orgânico, dependente da origem, né, se animal ou vegetal, ele não poderia ser sintetizado pelo homem, ou seja, o homem não teria a capacidade de realizar a síntese de um composto com essa origem em laboratório. Então, surgiu uma teoria que foi conhecida como teoria da força vital, ou vitalismo.
que foi proposta por Berzelius em 1807. Veja, de 1777 para 1807. Entretanto, em 1828, 21 anos depois, veja que passaram-se 21 anos. As pesquisas dentro da química orgânica, né, já se utilizava um composto, né, a nomenclatura química orgânica, elas foram ampliadas, né, após essa descoberta aí, importante. Nesse período se conhecia que a ureia, ele está aqui, ó, a ureia é esse compostozinho aqui, a ureia era encontrada na urina de animais, ou seja, da teoria, né, das ideias lá de Bergman e considerando a teoria, né, da força vital, ou seja, o vitalismo, composto orgânico, por conta da origem. Entretanto, esse alemão, ele conseguiu sintetizar a ureia a partir do cianato de amônio. Essa equação química aqui, ela representa a síntese da ureia a partir do cianato de amônio. Então está aqui o cianato de amônio, após um aquecimento, que esse deltazinho aqui indica de aquecimento, formando ureia. Então, a partir daí, né, se considerou que um composto considerado orgânico foi produzido, sintetizado pelo homem em laboratório. Foi daí que começou a se, digamos dizer assim, né, acontecer a queda do vitalismo, né, da teoria da força vital. Então, atualmente, a química orgânica, né, é considerada a química do carbono. Então, a química do carbono, porque em todo composto orgânico está lá presente o carbono, que é a base da química orgânica, certo? Então, atualmente, né, todo composto orgânico tem carbono. Agora tenha cuidado, porque nem todo composto que tem carbono ele é orgânico, certo? Existem algumas exceções, okay? Mas o conceito atual é este. Entretanto, né, algumas teorias, né, surgiram posteriormente levando em consideração a descoberta de que o carbono faz parte, né, da constituição de praticamente de todas as substâncias da química orgânica, ok? Então, ó, na frente falaremos aí sobre, né, uma teoria lá bem conhecida que é a base, fundamenta toda a química orgânica, né? Teoria de Kekulé, ok? Kekulé, que lançou mão de 3 postulados. A teoria dele tem 3 postulados, né, envolvendo aí os fundamentos da química orgânica em relação aos átomos do elemento carbono, tá certo? Então, a princípio o vídeo hoje é esse, tá certo? Então, na sequência aí, vamos dar continuidade nos assuntos aí de química